o que é o Ministério Público para o povo brasileiro, como ele funciona e a corrupção que existe aqui dentro dessa instituição aqui chamada Ministério Público. Então, o Ministério Público Federal, ele tem um calhamaço de documentos engavetados contra senadores, deputados federais, governadores de estado. O Ministério Público deveria funcionar como fiscal da lei. É que eles pegam denúncias e engavetam. E ninguém fiscaliza esses órgãos aqui. Estou mentindo ao Ministério Público Federal. Estou mentindo ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, Gustavo Nogami, que eu não sei se ainda é chefe aqui do Ministério Público Federal aqui do Estado do Mato Grosso, né? Tanto o Ministério Público Estadual quanto o Federal, quando você traz documentos aqui para eles, não são todos os procuradores, mas uma boa parte, eles vão pegar esses documentos também e usar como poder de barganha para chantagem contra o agente corrupto para eles levarem suas vantagens pessoais. Existe um calhamaço de documentos engavetados aqui que poderia colocar na cadeia muitas autoridades públicas. Não só aqui no Ministério Público Federal, como também no Ministério Público Estadual. O modus operandi dele é o seguinte: quando não tem jeito, eles têm que agir, têm que tomar uma atitude, e aí entra em operação o outro lado corrupto, que é o Poder Judiciário e a Ordem dos Advogados do Brasil, e seus pseudos-advogados. Principalmente durante o mandato do Lula e da Dilma, quando houveram concursos públicos para o Ministério Público Federal, Ministério Público Estaduais, houveram fraudes para colocarem dentro dessas instituições a militância esquerdista e comunista, aqui como procuradores da República e também promotores de justiça. Essa militância tem como objetivo construir as narrativas casuísticas para impedir investigações contra os militantes que estão nas prefeituras, que estão nos governos de estado, que estão lá em Brasília, na Câmara dos Deputados ou no Senado. E aí, esse povo aqui é quem vota a lista tríplice que vai nomear, por exemplo, o Procurador-Geral da República. E também é o Ministério Público Estadual, os promotores de justiça, que vão escolher 3 nomes, que vai lá para que o governador do estado escolha para ocupar o cargo de Procurador-Geral de Justiça do estado de Mato Grosso ou do estado de onde você estiver, incluindo aí do Distrito Federal. Só que essas instituições aqui, elas se esqueceram de serem fiscais da lei. Eles também mamam naquelas tetinhas extras chamadas verbas auxiliares, que é o auxílio paletó, o auxílio aluguel, que junto com seus subsídios normais ultrapassam o teto constitucional, ganhando 50 mil, 100 mil por mês, o que é inconstitucional. Então, para eles levarem as vantagens deles, eles fazem vistas grossas para os atos ilícitos, uma vez cooptados, ou seja, uma vez corrompidos financeiramente, porque só o salário não basta. Você vê aquela gravação do cara: pô, eu vou morrer desse jeito, vai ficar difícil, eu não consigo viver com 20 mil por mês, é muito difícil. Diversas irregularidades praticadas por procuradores da República. E eu digo aos senhores apenas um nome, que eu isento de culpa. O resto, para mim, tudo é procurador corrupto, genocida, cumpliciado com crimes contra a humanidade e genocídio. Então eu vou citar apenas um nome, que é o Procurador da República, Malê Frazão, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo em 2017, quando eu estava lá, morando na cidade de Sinop, que ele me ouviu por 2 horas, todas as minhas denúncias envolvendo autoridades com prerrogativa de foro por função. Mas como ele não podia agir contra essas autoridades, ele cautelarmente me ouviu e encaminhou os fatos para a Procuradoria-Geral da República em 2017. A gente já poderia estar livre desse sistema se o Rodrigo Janot não tivesse engavetado, porque eu denunciei Rodrigo Janot. Rodrigo Janot engavetou tudo. Aí veio o vice-procurador-geral, que é o Luciano Marins, que depois engavetou, denunciei ele. Raquel Dodge assumiu, denunciei tudo para Raquel Dodge, ela não tomou atitude, denunciei ela. E agora nós temos Augusto Aras também, que tem conhecimento de todas as irregularidades dentro dessa merda aqui, que eles chamam de Ministério Público Federal, Ministério Públicos Estaduais, inclusive aqui o Ministério Público do Estado de Mato Grosso. E o que é que acontece, senhores? Essas instituições estão moralmente falidas porque eles foram comprados e agora eles são cúmplices do sistema corrupto nacional. Eles não poderiam receber verbas indenizatórias como fiscais da lei, eles deveriam ter exigido o não compactuado com isso. Eles deveriam ter ingressado com ações civis contra esse tipo de atitude e diversas outras malandragens que acontecem. Mas essas instituições, que tem uma coisa chamada Conselho Superior do Ministério Público Federal, Conselho Superior do Ministério Público Estadual, essas instituições, elas são cúmplices das outras.
Então aqui Gustavo Nogami, Vanessa Cristina Scarmagnani e diversas outras autoridades públicas que ocupam cargos aqui de procuradores da República. São muitos os nomes, é muito nome, não é 2 ou 3 não, gente, é muito nome. São cúmplices de crimes contra a humanidade e genocídio, são cúmplices de atos de hostilidades contra os nossos direitos e garantias fundamentais, em especial com muito mais ênfase e muito mais reforço agora em 2020, quando nós tivemos nossos direitos surrupiados, esquecidos, limpados, extraídos das cláusulas pétreas constitucionais e prefeitos, governadores de diversas regiões do Brasil para nos subjugarem, para imporem suas vontades pessoais em atos de hostilidades contra a soberania popular, em atos de hostilidades contra a soberania nacional, em atos de hostilidades contra o Estado Democrático de Direito. O que foi que eles fizeram? Lockdown, fique em casa, use máscara. Impuseram a todos nós, brasileiros, suas vontades pessoais, exercícios constantes e reiterados de arbitrar de suas próprias razões. E nos obrigaram a viver num regime fechado, a perder nossos empregos. Quantos de vocês não conseguiram nunca mais recuperar e jamais irão recuperar a mesma atividade profissional que vocês tinham? Bolsonaro, que tem a prerrogativa constitucional para, em nome do povo, tomar atitude, mente para vocês quando ele diz que o Supremo obrigou a ele a ficar em silêncio. Mentira, isso é mentira, isso é mais uma falácia, porque aquele cara só tem garganta, é um populista. Ele se entregou para o sistema corrupto, tanto é que ele nomeou Augusto Aras, que é da esquerda. Ele nomeou aquele outro ministro supremo, que me fale o nome dele agora, que acabou de ingressar no Supremo Tribunal Federal, que é da esquerda, que é comunista, que está aparelhado com o governo comunista chinês, que é o maior inimigo da nação brasileira hoje, que compram nossos governadores, prefeitos, deputados, senadores, para imporem a agenda de poder deles, para virem aqui no nosso país e comprarem a preço de banana nossas empresas, nossas áreas, propriedades rurais. E nós ainda os alimentamos através do nosso agronegócio. Através da pecuária, da soja, do milho, nós ainda alimentamos a mão que acaba sendo um carrasco contra nós. Se é fraude no Ministério Público Federal, é do interesse da União. Se é do interesse da União, a gente tem que procurar quem? O Ministério Público Federal. Eu vou chegar aqui para o procurador, vim denunciar você porque você entrou aqui em concurso público fraudulento. Por favor, senhores. Viu como é que nós chegamos? Nós não temos no nosso país, nós precisamos de rever nossa Constituição, nós precisamos rever uma série de critérios e valores, formas de fiscalização e controle, porque como é que você vai buscar apoio aqui nessa instituição para denunciar procuradores da República que são corruptos e eles vão investigar eles? É o que está acontecendo lá no Supremo Tribunal Federal, naquela ação do fim do mundo, onde os ministros do Supremo Tribunal Federal se apresentam como vítimas de supostas fake news, iniciaram um processo ilícito e ainda sigiloso contra todo e qualquer cidadão brasileiro que, segundo eles, estejam cometendo fake news contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é só o Ministério Público Federal, estou falando também, isso aqui eu só estou aqui como exemplo simbólico, é o Ministério Público da União, que inclui o Ministério Público Militar, o Ministério Público Federal, o Ministério Público dos Estados e o Ministério Público do Distrito Federal. A Procuradoria-Geral da República. Os senhores não têm noção da quantidade de denúncias que tem engavetada, mocosada, esperando prescrever, ou que foram ilicitamente, de forma sumária, arquivadas pela Procuradoria-Geral da República. E quem é que fiscaliza lá, senhores? Eu posso ir lá fiscalizar? Você pode ir lá fiscalizar? É nosso direito constitucional a fiscalização e controle dos atos e das contas públicas. Mas você vai reclamar para quem contra essa galerinha aqui? Por isso eu digo para vocês que nós só temos uma forma de agir. Nós temos que sair daqui do território nacional e partirmos para o Tribunal Penal Internacional em Haia e representarmos contra essas galeras todas aqui, contra todas as nossas autoridades. Nós temos que parar de pedir para as nossas Forças Armadas tomar atitude e nós temos que exigir. É nosso direito constitucional ser protegido pelas Forças Armadas do nosso país. Este deveria ser o papel de ofício de um ministro do Exército, de um comandante do Exército, de um comandante da Marinha, de um comandante da Aeronáutica. Deveria ser o papel de ofício do ministro da Defesa. Eu não preciso pedir. Será que ele não está enxergando que eles estão nos subjugando?
Se não estão enxergando, precisam ser exonerados de seus cargos públicos, porque são cargos públicos. O cargo militar também é um cargo público, senhores. E as Forças Armadas desse país servem ao povo brasileiro. Soberano é, foi e sempre deverá ser o povo brasileiro. Quando essas instituições estão todas elas em conluio umas com as outras, não há que se esperar que uma dessas instituições resolva falar, a partir de agora eu acho que eu não vou mais cometer atos de hostilidades contra o povo, eu vou pedir às Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem. Não, senhores. Nós temos que tomar uma atitude. Não adianta esperar, Deus vai descer aqui para resolver nossos problemas. Esse é o mesmo discurso da falácia. Lembrem-se, líderes religiosos acompanham líderes políticos para subjugação e controle das massas. Deus não vai descer aqui para resolver nossos problemas. Nossos problemas, nossos problemas. Fomos nós que criamos eles, nós que temos que dar a solução. Livre-arbítrio. Então nós temos que tomar atitude. Quando eu digo seja guerreiro de si mesmo, eu digo é que você não precisa pegar em arma, sair na porrada, quebrando pau para tudo quanto é lado, não. É tomar atitudes concretas, senhores. É unir em associações, é exigir que os seus direitos e garantias fundamentais sejam respeitados, é parar de pedir como mendigo dos seus direitos. Você não tem que ser mendigo constitucional, você tem que exigir que os seus direitos e garantias fundamentais sejam respeitados. Uma instituição como essa nós temos que mandar fechar e botar na cadeia todos esses procuradores da República. Precisamos nos unir, precisamos parar de aceitar essa narrativa de apartheid entre nós, brancos contra negros, negros contra índios e por aí vai. Nós temos que acabar com isso, nós temos que parar com essa construção de narrativa, que essa militância genocida desses comunistas que recebem dinheiro, que colocam uma centena, milhares de pessoas trabalhando nas prefeituras, nos órgãos estaduais, para construir a narrativa para eles defenderem apenas e tão somente apenas os carguinhos que eles ocupam lá. Nós temos que ser os nossos próprios militantes. Nós temos que levantar nossas bundas das cadeiras, saímos das nossas empresas, dos nossos lares confortáveis, e nós temos que exigir sim os nossos direitos e garantias fundamentais. Você não sabe como fazer? Busque se associar com colegas, amigos que são advogados, que vão te orientar, mas que queiram a mesma causa, a nossa liberdade. Está passando da hora de nós buscarmos a nossa liberdade, senhores. Pelo amor de Deus, o que vocês ainda não enxergaram?